Olá, meu príncipe e minha princesa do quarto ano. Estamos começando mais uma aula de história. Pegue o seu livro e vamos para a atividade que fizemos na aula anterior. Nós vimos sobre os seminômades. Primeiro nós vimos sobre os nômades. Depois vimos os seminômades, pastores. Vimos ali sobre Abraão, sobre os hebreus e tinha uma atividade para você fazer. Vamos voltar lá e rever esta atividade. Vamos lá? Bom, eu estou aqui na página 70, na atividade 6. Coloquei aqui bem grande na tela. Abraão e a família dele eram nômades, seminômades ou sedentários? A resposta correta, então, seria seminômades, certo? Já na atividade 7, tinha um mapa ali, tem um mapa, né? Observe a seguir o mapa. No mapa, a rota de viagem que Abraão fez de Ur até Canaã. Que países estão hoje na região onde os hebreus viveram? Então, você teria que pesquisar o mapa, né, antigo, e comparar. Então, vamos ver. Comparando com o mapa antigo do Oriente Médio, você encontrou quais países? Aqui no meu livro, os países são Egito, Israel, Jordânia, Líbano e Iraque. Então, se você fez diferente, não tem problema, né? Foi a pesquisa que você fez. Mas essa é a resposta sugestiva do livro, né? Então, agora vamos passar para a pergunta número 8. De acordo com a história do surgimento dos hebreus, letra A, quem liderava a família? Quem liderava a família era Abraão, que era o patriarca, né? E na letra B, que informação do texto justifica a sua resposta? Então, a resposta sugestiva, ele era o chefe da família, né? Abraão era o chefe da família. Então, ele que liderava a família, ele era o patriarca, né? Então, passando agora para a próxima página, nós vamos ver sobre os imbas. Os imbas, pastores seminômades atuais. Assim como nós vimos lá os hadzas, lembra? Os hadzas que eram os nômades da atualidade, nós também temos os imbas, que são os seminômades pastores também atuais. Então, vamos ler o que diz, você acompanha no seu livro, se você quiser, ou quiser acompanhar por aqui, é o que ficar melhor para você visualizar, tá bom? Muito bem, ali nós temos duas fotos dos imbas, né? Na Namíbia e aldeia Imba na África, né? Na verdade, Namíbia também fica na África. Eles vivem lá no continente africano. Os Imbas vivem próximos ao rio Cunene, na fronteira entre Angola e Namíbia, na África. É uma região bastante árida, né? Seca, com pouca água. Praticamente não há terras férteis para o cultivo de plantações. Então, não é uma terra boa para plantar, né? É muita seca. Há muitos séculos, esse povo migra de um lado a outro, por isso eles são seminômades, né? Eles também migram em busca de água e pastagens para o gado, sua principal riqueza, e do qual aproveitam o leite, sua principal fonte de alimentação. Então, eles criam gado. O gado fornece para eles o leite. Então, para eles, o gado é a riqueza deles. Então, por isso que, de tempos em tempos, eles precisam mudar em busca de pastagem, de água para o gado, né? Continuando. Entre os imbas, as mulheres são responsáveis por importantes tarefas de sobrevivência. Agora, nós, passando para outra página, vamos ver sobre os imbas, pastores seminômades atuais. Assim como os nômades lá, os hadzas, lembra que a gente viu dos hadzas na outra semana? Os hadzas são, na verdade, os nômades da atualidade. Assim como os imbas são os seminômades também da atualidade. Vamos ler o que diz ali sobre eles? Eu também deixei um videozinho a mais ali para você assistir no Eclass, mas vamos ler o que diz o nosso livro. Você pode acompanhar aí no seu livro ou aqui mesmo a leitura, tá bom? Os imbas vivem próximos ao rio Cunene, na fronteira entre a Angola
e a Namíbia, que são países que ficam lá na África. É uma região bastante árida e com pouca água, então é uma região seca mesmo. Praticamente não há terras férteis para o cultivo de plantação, não tem como eles plantarem muito lá, devido à seca principalmente. Há muitos séculos, esse povo migra, ele vai de um lado ao outro em busca de água e de pastagens para o seu gado. O seu gado que é a sua principal riqueza, do qual eles também aproveitam o leite, né? Então, conforme vai acabando a pastagem, a água para o gado, eles têm que ir mudando de lugar. Então, o leite é sua principal fonte de alimentação, por isso que eles têm que, né, manter o gado alimentado com bastante água também. Continuando. Entre os Imbas, as mulheres são responsáveis por importantes tarefas de sobrevivência da tribo. Elas ordenham as vacas, tiram o leitinho da vaca, alimentam as crianças, produzem utensílios e artesanatos, vendem mercadorias nas cidades, são donas do gado e das terras onde vivem. Olha só, então as mulheres têm bastante papéis importantes. Só voltando um pouquinho aqui no mapa, ó, ali tem um mapa mostrando o país, a Angola em verde e a Namíbia. Então, os Imbas moram ali, mais ou menos na divisa ali entre um país e outro, no continente africano, certo? Então, vamos lá. Continuando ali quase no final do parágrafo. Aos homens, cabe a tarefa de cuidar dos rebanhos e de transmitir os saberes religiosos aos filhos. Então, os homens ensinam os saberes religiosos deles aos seus filhos e cuidam dos rebanhos do gado, né? E aqui do ladinho tem ali a foto dos utensílios que as mulheres fazem e vendem também, né? Dos Imbas. Agora nós vamos passar para a página 73. E olha ali no Investigue, nós vamos saber um pouquinho mais sobre esse povo. O povo Imba também é conhecido como o povo vermelho, devido à pasta avermelhada que eles passam na pele. Eles fazem uma pasta avermelhada, passam na pele, ficam todos vermelhinhos. Para que servem esse e outros costumes dos Imbas? Então, você vai pesquisar o porquê que eles têm esse costume e um outro costume curioso que você descobrir. Então, você vai pesquisar, faça uma pesquisa e anote tudo o que você descobrir, as principais curiosidades sobre os Imbas, né? Aí depois você escreve aqui nesse espaço, certo? Então, aqui tem essas linhas e ali na foto tem a mulher Imba lá da Namíbia, né? Que nós vimos que eles vivem na Namíbia e na Angola. Então, ali você pode notar que o cabelo dela tá meio vermelho, a pele dela também dá a impressão que ela passou realmente algo que ficou avermelhado. Então, vamos pesquisar mais sobre isso. E na atividade abaixo, aqui na 9, comparando a atual sociedade Imba com os antigos hebreus, porque nós vimos que os Imbas são os hebreus da atualidade. Então, se eles são os seminômades hebreus da atualidade, então alguma coisa eles têm em comum. O que esses povos têm em comum, né? Então, ó, eu vou ler novamente. Comparando a atual sociedade Imba com os antigos hebreus, no que diz respeito à sua forma de encontrar alimento e abrigo, qual é a principal semelhança entre eles? Na forma de encontrar alimento e também na forma de encontrar abrigo. Uma dica: os hebreus lá, os seminômades antigos, eles criavam rebanhos, eles eram pastores. Os Imbas, hoje, eles ainda são pastores, eles ainda criam rebanhos? Sim ou não? Então, essa seria uma das semelhanças, se eles criam ou não. E também, mudar de um lugar para o outro. Nós vimos que os hebreus, conforme a necessidade do gado, da necessidade de alimentação e de água, eles mudavam. E os Imbas, eles ainda têm esse costume de mudar? Então, são algumas semelhanças, né, que você pode estar observando. Então, você pode fazer essa comparação, voltando lá no início, onde está falando ali dos hebreus seminômades, e fazer essas anotações, a sua resposta, de forma pessoal, tá bom?
E essa aula de história hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais dos povos imbas e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço, fique com Deus!